deixar que eu mexo. Maria Angula era uma menina alegre e viva, filha de um fazendeiro de Caiambé. Era louca por uma fofoca e vivia fazendo intrigas com os amigos, para jogá-los uns contra os outros. Por isso, tinha fama de leve trato, linguaruda e era chamada de moleca fofoqueira. Assim viveu Maria Angula, até os 16 anos, decidida a armar confusão entre os vizinhos, sem ter tempo para aprender a cuidar e a preparar pratos saborosos. Quando Maria Angula se casou, começaram os seus problemas. No primeiro dia, o marido pediu-lhe que fizesse uma sopa de pão com miúdos, mas ela não tinha a menor ideia de como prepará-la. Queimando as mãos com uma mecha embebida em gordura, acendeu o carvão e levou até o fogo um caldeirão com água, sal e colorau. Mas não conseguiu sair disso, não fazia ideia de como continuar. Maria lembrou-se então de que na casa vizinha morava Dona Mercedes, cozinheira de mão cheia, e sem pensar duas vezes correu até lá. Minha cara vizinha, por acaso a senhora sabe fazer sopa de pão com miúdos? Claro, Dona Maria, é assim. Primeiro coloca-se o pão de molho em uma xícara de leite. Depois despeja este pão no caldo e antes que ferva acrescentam-se os miúdos. Só isso? Só, vizinha. Ah, disse Maria Angula, mas isso eu já sabia. E voou para sua cozinha a fim de não esquecer a receita. No dia seguinte, como o marido lhe pediu que fizesse um ensopado de batatas com toicinho, a história se repetiu. Dona Mercedes, a senhora sabe como se faz ensopado de batatas com toicinho? E como da outra vez, tão logo a sua boa amiga lhe deu todas as explicações, Maria Angula exclamou, ah, é só, mas isso eu já sabia. E correu imediatamente para casa a fim de prepará-lo. Como isso acontecia todas as manhãs, Dona Mercedes acabou se enfezando. Maria Angula vinha sempre com a mesma história. Ah, é assim que se faz o arroz com carneiro? Ah, mas isso eu já sabia. É assim que se prepara a dobradinha? Mas isso eu já sabia. Por isso a mulher decidiu dar-lhe uma lição e no dia seguinte... Dona Mercedinha, o que deseja, Dona Maria? Nada, querida, só que meu marido quer comer no jantar um caldo de tripas e bucho. E eu? Ah, mas isso é fácil demais, disse Dona Mercedes. E antes que Maria Angula interrompesse, continuou. Veja, vá ao cemitério levando um facão bem afiado. Depois espere chegar o último defunto do dia. E sem que ninguém a veja, retire as tripas e o estômago dele. Ao chegar em casa, lave-os muito bem e cozinhe-os com água, sal e cebola. Depois, ferver uns 10 minutos, acrescente alguns grãos de amendoim e está pronto. É o prato mais saboroso que existe. Ah, disse como sempre Maria Angula, é só isso? Mas isso eu já sabia. E num piscar de olhos, estava ela no cemitério esperando pela chegada do defunto mais fresquinho. Quando já não havia ninguém por perto, dirigiu-se em silêncio à tumba escolhida. Tirou terra que cobriu o caixão, levantou a tampa e ali estava o pavoroso semblante de defunto. Teve ímpetos de fugir, mas o próprio medo a deteve ali. Tremendo dos pés à cabeça, pegou o facão e cravou 1, 2, 3 vezes na barriga do finado e com desespero arrancou-lhe as tripas e o estômago. Então voltou correndo para casa. Logo que conseguiu recuperar a calma, preparou a janta macabra, que sem saber o marido comeu lambendo os beiços. Nessa mesma noite, enquanto Maria Angula e o marido dormiam, escutaram-se uns gemidos nas redondezas. Ela acordou sobressaltada. O vento zumbia misteriosamente nas janelas, sacudindo-as, e de fora vinham uns ruídos muito estranhos de meter medo a qualquer um. De súbito, Maria Angula começou a ouvir um rangido nas escadas. Eram os passos de alguém que subia em direção a seu quarto. Com
com um andar dificultoso e retumbante, e que se deteve diante da porta. Fez-se um minuto eterno de silêncio, e logo depois, Maria Angula viu o resplendor fosforescente de um fantasma. Um grito surdo e prolongado paralisou-a. Maria Angula, devolva as minhas tripas e meu estômago que você roubou da minha santa sepultura. Maria Angula sentou-se na cama horrorizada e com os olhos esbugalhados de tanto medo viu a porta se abrir, empurrada lentamente por essa figura. A mulher perdeu a fala. Ali diante dela estava o defunto, que avançava mostrando-lhe o seu semblante rígido e o seu ventre esvaziado. Maria Angula, devolva as minhas tripas e meu estômago, que você roubou da minha santa sepultura. Quando Manuel acordou, não encontrou mais a esposa, e muito embora tenha procurado por ela em toda parte, jamais soube do seu paradeiro. Contos de Assombração, Jorge Renan de La Torre. E acabou assim.